Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim e que continue assim. Queridos, essa é a nossa aula 10 do terceiro bimestre, Formação do Relevo, Intemperismo e Erosão. É a parte 1, ok? Ela está baseada no seu caderno 3 do aluno desse terceiro bimestre e em conformidade com suas aulas no CMSP. Amores, vamos às informações da aula e também uma retomada dos tópicos que aprendemos na aula 9, combinado? Assim a gente retoma o raciocínio também para essa aula. Alunos, agora eu irei fazer uma sondagem inicial através de uma identificação de imagens lá no chat. Já é a nossa primeira atividade no chat, então participe, ok? Vocês irão identificar o tipo ou os tipos de relevo que se encontram nessa imagem. Vamos fazer junto lá no chat.
Queridos, eu observei com atenção as respostas, sim, tá? De vocês lá no chat. E como respondi lá, vamos fazer essa correção com a própria imagem, combinado? Fica mais fácil de vocês entenderem. Assim podemos identificar corretamente as formas de relevo na região do Mar Morto, tá? Então foi essa a imagem que tinha no CMSP e essa que eu passei também para vocês identificarem. Vamos fazer essa correção com a própria imagem? Vamos então interpretar essa imagem que vocês viram aí no chat, tá ok? Então nós tínhamos aqui a imagem do Mar Morto, tá? E ali vocês iriam indicar no chat, nas respostas, que tipo de relevo que se encontrava. Eu tenho quase certeza que a grande maioria colocou planaltos, tá? Então acertou. São montanhas e planaltos. Olha aqui, ó, do outro lado do Mar Morto, você tem montanhas e planaltos. Outros podem ser que tenha colocado planície, tá? Ou planície litorânea, tá? Está certíssimo, também sem problema, certo, tá? Ou se você falou, professor, tem montanhas e planícies, ou planaltos e planícies, perfeito. E se mais alguém, ou não, né? A gente espera que alguém deve ter citado depressão, porque o Mar Morto está abaixo dos outros mares do planeta, acertou também, tá? Então, aqui no meio, olha, o Mar Morto acertou. Ou se alguém respondeu que é uma imagem que possui montanhas, planícies e depressão, parabéns, era esse o objetivo, você identificar os 3 tipos de relevo nessa imagem. Tá? Então, essa é a imagem que possui 3 tipos de relevo: montanha, planície e depressão. Ok? Para a geografia, alunos, esse tipo de estudo de relevo tem um nome, é geomorfologia. A geomorfologia é uma área da ciência da Terra responsável pelos estudos das superfícies do relevo, tanto em suas fisionomias atuais, quanto seu próprio processo geológico e histórico de formação e transformação. Esse campo de conhecimento é visto como uma área de intersecção entre as duas diferentes ciências, a geografia e a geologia. Vamos agora ler e analisar um pequeno texto para entender melhor o significado da palavra geomorfologia. Vamos ver lá. Bom, feita a explicação a essa leitura do significado de geomorfologia, vamos analisar um mapa agora, um mapa do IBGE, tá? O tema dele é estrutura geológica da Terra. Vocês irão notar que as estruturas geológicas vão de encontro às 2 últimas aulas que nós tivemos, que fala sobre as placas tectônicas, assim como também os vídeos que nós assistimos, tá, amores? Vamos analisar esse mapa, então. Amores, esse mapa é o mapa do IBGE, tá? Sobre a estrutura geológica da Terra. Vocês notem que ele é uma estrutura que leva em conta as placas, tá? Então, nada mais é o que um estudo dos aspectos do relevo, da estrutura geológica da Terra, baseada nas placas tectônicas. Então, é muito comum você encontrar essas áreas amarelas, que é o que a gente vai pôr agora aqui, olha, que são os dobramentos jovens. O que são os dobramentos jovens? Na parte que nós estamos em terra,
Tá? Lógico que essa estrutura ela continua em oceano. Na parte que a estrutura está na Terra, essa parte amarela são as áreas de encontro de placas. Então, justamente os encontros de placas que são convergentes, ou seja, uma está se chocando com a outra. Então, onde você tem relevos mais elevados. Tá? Exemplo do Brasil, nós não temos um relevo, uma estrutura de relevo elevado, porque nós ficamos em cima, né? Nós ficamos no meio da placa sul-americana. Então, nós não temos esse contato com outras placas. Então, a estrutura do Brasil, no Brasil não tem relevo. A gente viu no terremotos, mas a gente viu na aula anterior que tem sim, só que os tremores são de menor intensidade, por exemplo, como no Chile. Tá? O Chile está no encontro de uma placa com a outra. Tá? Então, esses dobramentos modernos é onde nós temos as montanhas mais altas da Terra, né? Então, as grandes elevações, onde está encontros de placas. Então, nós temos, por exemplo, as montanhas rochosas na América do Norte, que começa como Serra Madre, na região da América Central, principalmente no México, passa para os Estados Unidos, né, como montanhas rochosas, e vai até o Alasca. Tá? Aí nós temos aqui embaixo a Cordilheira dos Andes, que está próximo do nosso território, na América do Sul, mas a gente não está dentro desse tipo de dobramento, e por aí vai. Nós temos na Europa, os Alpes, aí nós temos a Cordilheira do Himalaia, a parte mais alta da Terra, né? Onde a gente também tem essa estrutura de dobramentos jovens, alpinos, e por aí vai. Tá? O próximo é os dobramentos antigos, amores. O que são os dobramentos antigos? São áreas que ficam entre a zona de contato, tá? E uma área mais tranquila no relevo, então dentro de uma área do meio da placa. Coincidentemente, essas áreas, o predomínio é o quê? De relevo de planície. Professor, mas como que é essas áreas de relevo de planície? São áreas muito parecidas com o relevo do Pantanal. Tá? Então são áreas mais planas, o próprio nome diz. Então você tem o Planalto, a planície do Pantanal aqui, nós temos lá em cima as planícies dos rios americanos, né? Temos também lá na Índia, olha que eu estou colocando aqui também, a planície do rio Ganges, as planícies do rio da China, dos rios chineses, e por aí vai. Tá? Temos também planície australiana. Então são áreas do quê? Que ficam em dobramentos antigos, tá? Caledônios ou hercinianos, oh meu Deus, tá? E depois o pré-cambriano, tá, pessoal? O pré-cambriano é justamente a área onde se encontra exemplos como o Brasil aqui, ó, tá? Então são áreas onde a gente está no meio de uma placa e nós não estamos numa área de contato entre uma placa e outra. Então aqui nós temos bem menos tremores, ou os tremores são de menores intensidades, que é o escudo brasileiro, o escudo guiano aqui em cima, depois você tem lá em cima o escudo canadense, e por aí vai, o escudo guineano na África, o escandinavo na Europa, o de Angara na Rússia, né, na região da Sibéria, e por aí vai também. No continente antártico também tem essa áreas que não estão em contatos com outras placas, né? Então são áreas mais longe de grandes abalos sísmicos, tá ok? Essa é uma visão geral da estrutura geológica da Terra. Alunos, toda essa estrutura de relevo terrestre que analisamos agora no mapa, elas estão baseadas em dois fatores que nas informações da aula apareceram lá. Estão lembrados? Logo no comecinho, quando eu coloquei fatores endógenos e fatores exógenos. O que vem a ser esses fatores? Vamos fazer uma leitura e análise desse primeiro texto com muita atenção, pois será a nossa próxima atividade no chat sobre esses fatores. E também depois nós teremos uns vídeos para nós entendermos melhor esses dois tipos de fatores, ok?
E aí, prestaram atenção? É bom que tenha prestado mesmo direitinho atenção nessa leitura aí que a gente fez. Amores, só para deixar bem claro uma coisa. Fatores endógenos são aqueles movimentos que modelam a Terra de dentro para fora, tá? Como nas imagens que vocês viram na definição. Vocês viram que eu coloquei uma imagem no fundo que é justamente de um vulcão. E fatores exógenos são aqueles movimentos que modelam a Terra, só que com ações que ocorrem na superfície da Terra. Então são externas, tá? Ou seja, na atmosfera. Aquela formação, por exemplo, que vocês viram no fundo do texto, é uma ação desgastada pelo vento, pela chuva e também pelo vento. Vamos fazer então essa atividade agora no chat. E para essa atividade nós teremos um tempinho maior, beleza? Vocês irão relacionar cada evento que aparece, escrevendo no chat com a letra A ou B. Então, A, exógeno, B, endógeno, tá? Então vai ter alguns eventos lá, vocês só vão colocar o nome do evento e a letra que é, tá ok? Eu vou dar um tempinho maior, porque vocês precisam de um tempo para poder digitar no chat, tá bom? Vamos usar então um tempo de uns 3 minutos, acho que tá bom, e a gente faz lá então, combinado? Agora iremos assistir uma explicação bem legal, interativa, do canal Hiperativo, que é do professor Silvester Dias. Ele explica de forma bem resumida e clara os fatores endógenos e exógenos. Vamos ver esse vídeo, que ele é bem curtinho e bem interessante.
Mas você sabia que o relevo é formado por rochas e solos de diferentes origens? Não sabia. Sim, e aconteceram vários processos que o modificaram ao longo do tempo, até ele se apresentar como vemos nesse instante. Legal! Esses processos de modificação do relevo ocorrem devido a vários agentes modeladores da crosta. E é sobre esses fenômenos artísticos da natureza que vamos falar um pouco aqui no Hiperativo. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte. O relevo resulta da atuação de dois tipos de agentes modeladores, os internos, também conhecidos como endógenos, e os externos, que chamamos de exógenos. Os agentes internos são aqueles que ocorrem no interior do planeta. As forças do interior da Terra modelam a Terra de dentro para fora, como o tectonismo, que movimentam as placas tectônicas, em geral os terremotos, os dobramentos, os falhamentos e o vulcanismo. Esses fenômenos deram origem às grandes transformações geológicas que vimos no planeta, como as cordilheiras, as serras, os falhamentos tectônicos e até as cataratas do Iguaçu. Nossa! Mas além dos agentes internos, temos os externos, que atuam como uma espécie de acabamento do terreno que foi moldado pelos agentes internos. Os principais agentes são naturais, como o intemperismo, que atua de duas maneiras. Quando temos uma desagregação das rochas e minerais existentes no relevo, chamamos isso de intemperismo físico, que pode ocorrer na variação da temperatura constante do relevo, dilatando e contraindo e assim quebrando as rochas, ou então pela força do impacto da água sobre o relevo, como numa encosta, por exemplo. Agora, quando temos a decomposição da rocha e dos minerais, com a água passando na rocha e a dissolvendo, chamamos isso de intemperismo químico. Além do intemperismo, temos a erosão e a sedimentação, que é o desgaste da superfície dos solos e das rochas, que removem substâncias que são transportadas até um outro local, onde elas se depositam, provocando, por exemplo, o alargamento das margens de um rio, a mudança da inclinação das encostas, entre vários outros processos. As rochas que compõem os dobramentos antigos têm uma forma arredondada, pois são as que mais sofreram processo de modificação exógena. Como datam de mais de 500 milhões de anos, tiveram tempo suficiente de se desgastar e de se modelar, como é o caso da Serra do Mar, no litoral do Brasil, os Alpes escandinavos, na Europa, os Montes Apalaches, nos Estados Unidos. Alunos, vamos assistir agora uma reportagem da TV Brasil, que fala sobre um exemplo exógeno, justamente a água. As inundações são fenômenos que, na maioria das vezes, ocorrem não de forma natural, mas sim por interferência humana. Um exemplo desse fator é as alterações nos leitos dos rios, principalmente que o homem faz nas grandes cidades, além da impermeabilização do solo, as construções, o asfaltamento das ruas. Isso no período do verão, com as chuvas fortes, a água não tem para onde ser absorvida. Então ela se alaga muito rapidinho. Isso ocorre, por exemplo, na região do CEAGESP. E o prejuízo é muito grande para os produtos de frutas, hortaliças e outras mais, tá? Vamos ver essa reportagem da TV Brasil, que mostra o que ocorre com esse tipo de fenômeno nas grandes cidades. Aí vocês tiram as suas próprias conclusões lá. A CEAGESP, maior central de distribuição de alimentos da América Latina, voltou a funcionar hoje 24 horas por dia. Ela ficou fechada por mais de 60 horas por causa das chuvas que atingiram São Paulo de domingo para segunda. Agora, os comerciantes trabalham para voltar à normalidade e diminuir prejuízos. Hoje o movimento na CEAGESP já está normalizado, dá para a gente ver aqui, já está acontecendo a venda de milho, daqui a pouco chegam mais verduras também. O entreposto, ele ficou fechado na segunda-feira, na terça e ontem até as 2 da tarde. Durante todo esse tempo aconteceu um trabalho enorme de limpeza aqui do entreposto para retirar 7.000 toneladas de alimentos que foram contaminados pelas águas da enchente. Seu Manuel está tranquilo. Mesmo nos dias em que a CEAGESP ficou fechada, ele conseguiu vender o milho, só que com preço mais baixo. O saco, que antes custava entre 18 e 20 reais, foi para 15. Conseguimos lá fora, né? Foi proibido aqui dentro, mas lá fora do Ceará nós conseguimos trabalhar normal. Esses dias que o senhor vendeu lá fora, deu para vender a mesma quantidade? Deu sim, eu vendi foi mais. Mais? Vendi mais. Pareceu mais freguês. Uau. Vendemos mais. Não vendemos caro, né? Mas a quantidade foi mais. E a qualidade tá boa? Não, tá verdinho, tá bonito. Aqui amanhã vai entrar mais. Se segurar, não tem espaço para descarregar amanhã mais. Mandar embora, né?
A previsão, assim, a expectativa é que amanhã já esteja 100% normal? Sim. Vai entrar mercado já colhida, mais fresquinha, e se volta ao normal. Mas com o aumento da demanda, alguns produtores já estão cobrando mais caro de quem vende na CEAGESP. E esse preço é repassado para o consumidor. Semana passada uma caixa de tomate estava em torno de 60, hoje está 80. Cenoura estava em torno de 40, hoje está 60. Mas uma semana que vem já normaliza um pouco mais alguns produtos. Não é o caso da cenoura. A cenoura está subindo por falta de mercadoria na roça mesmo. Chuva demais também, né? Está estragando muito a mercadoria. Vamos para a nossa última atividade lá no chat. Eu irei passar aqui as 4 perguntas, que são super curtas, é lógico, para vocês responderem lá. Vocês visualmente irão localizar no mapa mundi físico do IBGE, e responder lá mesmo, tá bom? As perguntas são as seguintes. 1. Em qual país se encontram os Montes Apalaches? 2. Os Alpes ficam em qual continente? A 3. A Cordilheira do Himalaia também fica em qual continente? E qual América fica a Cordilheira dos Andes? Tá? Eu vou colocar o mapa, as perguntas e vou fazer uma localização, destacar no mapa também para ajudar vocês a acharem, porque dependendo quem está no celular não vai conseguir enxergar tudo de uma vez, tá ok? Fique tranquilo que elas irão ficar um pouquinho abaixo do mapa lá, eu vou deixar, e assim fica também mais fácil de vocês verem. Lá no chat, respondam apenas com um número, ok? Assim dá tempo de responder todas elas até o final. No finalzinho do chat, eu posto a resolução para vocês, fiquem tranquilos. Nessa atividade, eu darei 3 minutos, combinado? Eu acho que é suficiente para a gente poder resolver lá, ok?
depois dessa atividade no chat, amores, vamos agora abordar mais teoricamente o nosso tema da aula mesmo, tá? Intemperismo e erosão. No CMSP, eles apresentaram alguns textos explicativos. Na nossa aula aqui, eu irei usar um mapa mental animado, que é do canal Descomplica. Ele explica de uma forma mais interativa esses fenômenos e as suas definições. E ainda apresenta também exemplos e as consequências desse fenômeno, beleza? Vamos ver então esse vídeo animado aí. Então, é importante frisar que ambos os termos são agentes geomorfológicos que modelam o relevo, ou seja, são agentes exógenos que atuam de fora para dentro no planeta Terra, contando com chuva, o sol, o vento, o gelo, para realizar os processos de desgaste e transformação. Mas qual é a diferença de erosão e intemperismo? Olha, a erosão pode ser entendida como um conjunto de processos que desagregam e transportam o solo e rocha morro abaixo ou na direção do vento. A erosão mobiliza as partículas produzidas pelo intemperismo. Por isso, dizemos que está associada ao transporte. Se ela desagrega e transporta, também deposita em algum lugar. Ou seja, tira de um lugar e coloca em outro. É o processo que conhecemos como sedimentação. Já o intemperismo é entendido como o processo pelo qual as rochas são destruídas na superfície da Terra. Ele é um processo de transformação responsável por produzir argilas, solos e a matéria-prima dos sedimentos. Isso pode acontecer de três formas: através de processos químicos, físicos ou biológicos. É importante frisar que intemperismo e erosão se reforçam mutuamente. Se a erosão move o material alterado, novas porções de rocha inalterada ficam expostas ao intemperismo. O intemperismo físico pode ser entendido como a rocha sólida sendo fragmentada por processos mecânicos. Predomina em locais áridos ou semiáridos, onde existe muito vento e pouca chuva, sendo a água o principal agente do intemperismo químico. Sobre esse, podemos entender como o processo no qual os minerais de uma rocha são quimicamente alterados ou dissolvidos. E esse tipo de processo predomina em clima tropical ou equatorial. Quanto mais água e calor, mais chuva e maiores serão as taxas de intemperismo químico. Um exemplo muito importante do que o intemperismo químico é capaz de fazer é o que chamamos de pedogênese, ou seja, o processo de formação de solos. A chuva é capaz de alterar a rocha-mãe, transformando-o quimicamente e dando origem a solos com características minerais semelhantes à sua rocha de origem. Além do clima, das variações de temperatura e índices de chuva, existem alguns outros fatores que regulam as taxas de intemperismo num determinado local, como, por exemplo, o tipo de substrato rochoso, sendo algumas rochas mais resistentes, mais difíceis de serem intemperizadas do que outras. Com a erosão diferencial, isso pode formar cachoeiras. Uma parte da rocha é mais resistente e não erode, formando as quedas d'água. Um segundo fator é a presença ou não de vegetação, já que as raízes ajudam a agregar o solo, facilitam a infiltração, protegendo as camadas superficiais do solo de processos mais abruptos, como chuvas torrenciais. Outro exemplo de fator é a declividade do terreno. Se for muito íngreme, facilita um deslizamento, por exemplo. E, por fim, o tempo de exposição aos agentes intemperizadores. Nesse momento você pode pensar, todos esses processos acontecem e a gente influencia em nada, certo? Errado. Qualquer intemperismo causado por um ser vivo, animais, plantas, nós, é chamado de intemperismo biológico. Bom, até aqui você entendeu que a erosão e o intemperismo alteram e modelam o relevo, certo? Agora, vamos ver alguns tipos de erosão? Seus agentes e as consequências desse processo? Adianto logo que são 5 os tipos de erosão. A erosão pluvial é a que ocorre em meio da chuva. Ao bater no solo ou na rocha, a chuva pode mobilizar fragmentos erodidos, desgastando o material. Nesse tipo de erosão, temos o efeito splash, que é quando a gota da chuva bate no solo e levanta partículas. Não preciso nem dizer que o desmatamento agrava esse efeito, né? Com o solo destampado, ele fica desprotegido e mais exposto, reduzindo também a infiltração da água, assim como na erosão laminar, quando a água escoa superficialmente pelo solo e leva sua cobertura mais superficial, desgastando-o. Por isso, a erosão pluvial é a mais conhecida de gerar movimentos de massa em encostas, os chamados deslizamentos de terra. Já a erosão eólica tem como agente o vento e pode formar relevo em taça, como ocorre no Parque de Vila Velha, no Paraná. A erosão marinha ocorre pelo efeito das ondas do mar e pode dar origem a um relevo conhecido como falésias, onde as ondas retiram parte da rocha, formando paredões rochosos próximos à costa litorânea.
Já a erosão glacial tem como agente o gelo. Pode formar fiordes e vales rochosos, podendo também desagregar uma rocha quando a água se infiltra em suas fendas e, ao congelar, se expande. Ou até a própria dilatação, em função da temperatura da rocha, pode provocar a desagregação de parte dela. E, por fim, a erosão fluvial, que ocorre pelos rios, pode originar relevos como os cânions e as bacias sedimentares. Se ocorre a remoção da vegetação da várzea nas margens dos rios, seu canal pode erodir e entupir o canal principal, o que chamamos de assoreamento. Olha, até aqui deixamos claro como o desmatamento pode agravar esses desgastes. Infelizmente, a humanidade sempre dá uma ajudinha para piorar o que já se encontra numa situação bem complicada. É por conta do desmatamento que ocorre também as vossorocas, que surgem a partir das falhas na terra, que podem ser fruto da aragem do solo para atividades agrárias, podendo formar ravinas ou buracos maiores, e até mesmo a própria vossoroca, que é quando o solo se desagrega por completo. Muitos solos são perdidos dessa maneira e o fenômeno é irreversível. A lixiviação do solo é outro processo que se agrava com o desmatamento. Com o solo exposto, a água da chuva leva os nutrientes das camadas superficiais do solo para as mais profundas. Assim, como o desmatamento é provocado por nós, o efeito da chuva ácida também é agravado por nós e acelera o intemperismo químico. Além disso, a humanidade realiza diversas atividades desagregadoras de rocha, como a mineração, a escavação para a fundação de edifícios, etc. Uau, quanta coisa! Erosão e intemperismo é mesmo um assunto denso. Ainda bem que o Quer Que Desenhe está aqui para resolver suas dúvidas e deixar tudo explícito todos os dias. Até a próxima. Tchau, tchau. Legal, né? Ele tem vários vídeos animados lá, na verdade são mapas mentais, nós já até trabalhamos esse ano, no comecinho, alguns mapas mentais lá. E eles também fazem esses mapas mentais animados, e eles também têm um arquivo desse mapa mental. Então se você der um pulinho lá no canal deles, vocês vão conseguir achar esse mapa mental também em PDF. Amores, chegamos ao final da nossa aula. Enquanto vocês vão colocando aí o nome e a turma no chat, eu vou explicando e vou falando algumas coisas para vocês. Essa aula, assim como o texto complementar e as atividades do Google Formulário, estarão logo mais no tópico de Geografia do terceiro bimestre, tá? Para serem realizadas. Depois vocês acessem o Google Classroom, que vai estar lá com certeza. Alunos, é importante que quem ainda não realizou as atividades, que façam o quanto antes, ok? Toda aula eu estou falando e é importante isso. Embora muitos já fizeram, tem muitos também que não mexeram em nada da aula lá. Então façam essas atividades, realizem, porque o bimestre acaba agora no final de setembro e vai ficar muita coisa para vocês fazerem. Lá os prazos de muitas aulas já venceram. Não tem problema nenhum. Pode retornar desde o primeiro trabalho do terceiro bimestre e fazer. Eu deixei todas as atividades abertas para vocês fazerem. Então não precisa se preocupar não. Mas já tem uma atividade que passou do prazo. Não tem problema, ela continua disponível para ser feita. Assim vocês não perdem nenhum trabalho, combinado? Não deixa para o final do bimestre, tá bom, amores? Porque senão vai complicando cada vez mais. Eu acho que eu falei tudo hoje aqui para vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês, a gente volta numa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.